povo! Beleza? Aqui é o professor Eduardo do Total da Química. Vim falar hoje do vídeo 2 da série de como se preparar para a prova de Química do Enem, tá? Só para recordar, no vídeo 1 eu falei um pouquinho dos temas que vão do macro ao micro, né? Separação de misturas, modelos atômicos, tabela periódica e radioatividade principalmente. Se você não viu ainda, tem um link aqui embaixo, você pode assistir a esse primeiro vídeo. Bom, hoje, no vídeo 2 da série, eu vou falar sobre o tema interagindo. O título do vídeo é Interagindo. Aí você pode pensar, pô, mas se eu for caçar na ementa do Enem, lá no edital do Enem, não tem esse tema. Na verdade, eu agrupei aqui, como eu fiz no primeiro vídeo, temas que tem a ver com interação. E aí, se eu penso em química, eu tenho que pensar de maneira sistêmica, como um todo. Então, quais são os pontos que carecem de interação em química, tá? O que eu vou falar hoje aqui para vocês? De ligações químicas, que são interações entre átomos ou íons, principalmente. Geometria molecular, que é a maneira como esses átomos ou íons se organizam no espaço. Terceiro ponto, polaridade de ligações de moléculas, que tem tudo a ver com o item anterior, que é a geometria, e interações intermoleculares, que tem a ver com a polaridade de moléculas e de ligações e também com a geometria. Então, esses 4 assuntos, eles conversam muito entre si. E existe uma maneira existe um jeito que eu consigo lidar ou estudar esses assuntos sem me perder, onde um me ajuda a linkar no outro. Então, qual que é o objetivo final aqui? Que a gente consiga fluir por esses 4 assuntos como se fosse um assunto só, que na verdade é o assunto de interação, como os átomos interagem entre si, ou como as moléculas interagem entre si também, tá? O ponto principal aqui, pessoal, é entender como a matéria interage. E aí, nesse ponto, entra a ligação química, tá? A ligação química você vai ter lá ligação iônica, covalente e ligação metálica. Essas 3 são importantes? São. No Enem não existe um histórico de cobrança muito grande dos conceitos de ligação química, mas sim das aplicações. Por exemplo, uma coisa importantíssima, não deixe isso fugir do seu alcance, tá? Dos seus olhos. As propriedades físicas derivadas dos tipos de ligações. Por exemplo, eu sei que compostos iônicos têm pontos de fusão e pontos de ebulição muito altos. Isso deriva do tipo de interação que acontece, do tipo de ligação. Então isso é uma consequência disso, na verdade, tá? Já os compostos covalentes, eles tendem a ter pontos de fusão e ebulição um pouco mais baixos, também pelo tipo de interação que acontece, tá? E se eu pensar de outra maneira, também partindo pelo ramo das interações, né? Até puxando o gancho lá do vídeo 1, quando eu tenho uma mistura heterogênea por acaso, ou por exemplo envolvendo água e óleo, eu sei que ali não acontece mistura. E o fato de não acontecer mistura se deve aqui, na verdade. Aí eu consigo linkar com uma outra questão desse ponto aqui, que é a polaridade da molécula. Moléculas polares sempre dissolvem com moléculas polares. Moléculas apolares dissolvem bem ou dissolvem moléculas apolares. Então a polaridade de moléculas interfere na solubilidade dos compostos. Só que a polaridade de moléculas depende da polaridade de ligações. Então é um assunto totalmente vinculado ao outro. E por consequência depende da geometria das ligações. Das moléculas, na verdade, perdão. Porque dependendo da geometria eu vou ter ângulos de ligação que propiciam haver um polo elétrico ou um dipolo elétrico, né? Ou não haver esse dipolo elétrico. Então, muita atenção para isso, tá? Muita atenção para isso. Talvez seja um dos pontos que mais sejam explorados no Enem. Eu me recordo de uma questão, se não me engano, é de 2014, tá? Ou 2013, eu vendo uma vitamina, ele dava estrutura de algumas vitaminas. Pedia para falar qual que era aquela que seria mais solúvel em água. Então, olha que questão bacana. Ele pega um conceito de análise estrutural, você pega a estrutura da molécula e verifica ali qual é a solubilidade dela. Então, se for uma molécula que tem ligações mais apolares, ela tende a ser uma molécula mais apolar, tipo cadeias carbônicas, né? Só tem ligações C, 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 não tem polo.
Então ela forma uma molécula um pouco mais apolar, motivo pelo qual a água não mistura em gasolina. Já se tiver uma molécula com mais grupos hidrofílicos, como grupos OH, hidroxila, né, grupos amino, isso torna ela mais hidrofílica, então ela tende a ser mais solúvel em água. Motivo pelo qual eu tenho as vitaminas lipossolúveis, isso é importante, tá? Que é a A, D, K e E. Se você procurar jogar no Google agora, der uma googada e ver qual é a estrutura das vitaminas A, D, K e E, você vai ver que elas são estruturas que têm cadeias carbônicas um pouco maiores. Já a vitamina C, por exemplo, que é hidrossolúvel, que mistura em água, né, é solúvel em água, joga na internet para você ver. Vai ter um monte de grupinhos OH que fazem com que ela seja bastante solúvel. Então olha que coisa interessante. Quando eu olho a estrutura, eu consigo entender como a molécula interage. E isso, pessoal, é uma das competências do Enem. Tirar conclusões ou fazer um diagnóstico a partir de situações, problemas dadas. Então você tem a teoria a seu favor no caso. E eu repito o que eu falei no primeiro vídeo. É importante mais não você fazer só exercício, mas sim estudar a teoria em química. Saber o que é algo polar, o que é algo apolar, o que é uma molécula polar e uma ligação polar, que são coisas diferentes. Isso tudo vai te dar uma bagagem muito grande para fazer a prova. Importante, não importa se você esteja se você está estudando para o Enem desde o início do ano ou se está começando hoje a estudar para o Enem. Não importa. Eu estou estudando aqui os principais pontos que têm interligação e que você pode estudar em conjunto. Por quê? Seria muito mais difícil pegar 4 capítulos e estudar os 4 capítulos em separado. E lá no Enem eles cobrarem os 4 capítulos misturados, juntos. Então você pode pegar esses conteúdos e mesclar, estudar ao mesmo tempo, em conjunto. Isso dá muito mais dinamismo e rapidez para o seu estudo, tá? O que mais que eu coloquei também, que é uma parte importante, para finalizar agora o vídeo, para não ficar um vídeo muito longo também. Como que você deve estudar, na verdade, essa parte, né? Eu coloquei alguns pontos aqui, até anotei para não esquecer. Então o primeiro deles que eu acho é entender o conceito de ligação química. O que faz uma ligação ser iônica e a outra ser covalente? E uma terceira ser metálica. Tem alguma diferença ali conceitual que faz uma ser diferente da outra. Lógico, como eu falei anteriormente, existem consequências práticas para isso. Um composto iônico tem uma característica, um composto covalente e um metálico tem outra totalmente diferente. Então, entender o que é ligação química é um bom princípio. Quando você entende isso, você já consegue vislumbrar o porquê que as propriedades dos compostos iônicos e covalentes e os metálicos também são diferentes. Então começa por aí. Partindo desse ponto, você passa para o segundo ponto de estudo, entender como que eu defino a geometria molecular. E aí é importante você saber bem aquela parte lá de trás de estrutura eletrônica, da teoria atômica, né? Quantos elétrons estão em cada nível do seu átomo que vai participar da ligação química. A geometria é definida basicamente pela distribuição das nuvens eletrônicas ao redor dos átomos. Então, para você saber geometria, tem que saber bem a parte anterior de estrutura eletrônica, tá? Então, recapitulando. Primeiro, estuda a ligação, os conceitos de ligação química. Depois você parte para a geometria, o que define a geometria da molécula. E aí você vai para a polaridade da ligação, tá? Polaridade de ligação é um item que eu acho muito tranquilo. Basicamente, de maneira bem simplória, se eu tenho átomos diferentes ligados entre si, eu tenho uma ligação polar. Isso é uma via de regra, tá? Existem exceções. Se eu tenho átomos iguais ligados entre si, a ligação é chamada apolar. Se eu sei isso, eu tenho o conceito para analisar qualquer ligação química. E sabendo analisar qualquer ligação química, eu posso estudar a soma das ligações químicas, que é o que compõe uma molécula. Então, na molécula eu consigo somar os vetores e determinar a polaridade da molécula. Então, a partir da polaridade da ligação, eu determino a polaridade da molécula. Então, esse é o quarto ponto, polaridade molecular. E se eu sei a polaridade molecular, eu chego no ponto ápice disso aqui, que é o seguinte: se eu consigo entender qual é a polaridade de uma molécula, tal qual aquele exemplo da vitamina, eu sei a solubilidade desse composto, eu sei se é um composto que é solúvel em água ou não é solúvel em água,
se é de fácil solubilização em solvente orgânico ou não. Então, sabendo da polaridade molecular, determina propriedades que são macroscópicas. E aí, olha que legal, voltando lá no vídeo 1, se eu sei a polaridade da molécula, eu consigo determinar se eu vou ter que usar, por exemplo, um funil de decantação para separar uma mistura ou um destilador para fazer uma destilação simples ou fracionada que seja. Então, olha, é muito louco. Um assunto linka no outro. Por isso eu coloquei primeiro do macro ao micro. Eu primeiro tenho que entender como que funcionam as separações daquilo que eu vejo, para entender o que compõe aquilo que eu vejo e como que eu posso separar cada mistura da maneira correta. Beleza? Dica extra aqui. Nesse ponto, procura pegar muito exercício básico de ligação química, montar a estrutura de ligação, ou montar a fórmula estrutural, montar a fórmula eletrônica. Isso é importante para você pegar a manha. Quando você começa a montar a fórmula estrutural, você consegue enxergar passos da geometria, que vão te ajudar bastante no restante das etapas. Beleza? Bom, então chegando ao final desse vídeo aqui, do vídeo interagindo, que é o vídeo 2, logo mais em um vídeo 3, e enquanto isso eu te convido a inscrever no nosso canal no YouTube, curtir nossa página no Facebook e nos acompanhar também no Instagram, que é o instagram.com/taldaquímica. Beleza? Comentários aqui embaixo, mandem por favor, que isso ajuda a enriquecer os próximos vídeos que eu vou fazer para vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!